desapareceu. E ninguém viu nada. Quando nós vimos, não estava mais. As lendas hão sempre de viver como raios de luz na treva amontoada do passado. Mas a beleza delas não está em sua verdade, que é sempre pequena. Está no esforço que a humanidade faz para assim reter alguns episódios de uma vida tão extensa, que para abrangê-la não há memória possível. Nas montanhas e nos campos da Península Italiana, é muito comum a lenda do sanguanel, um gnomo rápido, travesso e zombeteiro, que na tradição popular sempre se descreve como vestido de vermelho. Extremamente rancoroso, ele gosta de fazer tranças nas crinas dos cavalos e rabos de vacas, fazer os viajantes se perderem e despentear os cabelos das meninas. Suas piadas geralmente não são prejudiciais, embora às vezes sejam cruéis. É um bom diabinho espirituoso, caprichoso. Gosta de fazer perder a paciência um devoto que recita o rosário, interrompendo-o com chamados indiscretos. Move os objetos que acabaram de ser arrumados para que não possam ser mais achados. Toca a campainha das casas e rapta crianças. Ele também tem certas fraquezas, por exemplo, de não poder ficar sem um capuz na cabeça. O sanguanel vaga misteriosamente por tudo, porque nenhum lugar é sua casa. Ele se encontra nas matas, nos pátios das fazendas, nos estábulos e nas cavernas. E certamente está nos observando agora. Imagina, praticamente eu criei ele, sabe? Era o nenê da casa, nós adorava ele. E daí não tinha mais o Vitor, que era o Itacir, né? O nome dele não chamava de Vitor. Aliás, nós era tudo meio apelidado. O Cristiano o Arminio chamava de Minchi, o Cristiano de Corote, a Nena de a Mercedes de Nena e o Itacir de Vitor. Eu não tinha apelido. O meu nome certo seria Terezinha, me chamava de Tereza. Todo mundo me chama Tereza. Depois, então, tinha mais irmão. A mais velha era o Arquivino, era Nino, a Maria era Maria, e o teu pai, então, era Chicho. O Tacílio é o nome dele, né? Mas o apelido dele era Chicho. A história do Bito ali foi um troço assim, de movimentar o 21 inteiro, né? Foi 1h30 de falta do guri. Basta dizer que tinha já resolvido tirar fora o que dava a tirar de vinho, tirar o bagaço, e até tinha um tal de Natal Besutti lá, que era um baixinho. E estava orando comigo para sora com a botella, lo catemos lá dentro, né? Não foi preciso. Não, quem comentava assim, na família falava alguma coisa, né? Mas era uma coisa, foi confirmado, porque a Dona Ângela, ela dizia assim, que o menino tinha sumido de manhã e só foi encontrado no cair da tarde. Aí eles falavam que o sanguanel tinha levado embora o tio Bito, que até tinham levado ali onde que tem um lambique, né? Mas fora disso, eu nunca ouvi ele dizia só, pois é, eles contam, mas eu não sei, ele devia ser criança, né? Então ele disse, falam disso, os meus filhos também, o do Ricardo e o Charles também, não sabem.
Mas foi uma história que é verdadeira, viu? Entende? O bichinho disse que ele era assim, um animalzinho, a cabeça meio alta, tal, os cornos, né? A língua de fora, tinha um bico assim, a língua de fora, e os dois corninhos bem grandes. Ele tinha a cabeça meio vermelha, avermelhada a cabecinha dele. Imagina se ele montava em cima. Esse é o tamanho de um cachorro meio médio, né? Coisa parecida. Eu acho que é de carne e osso. Mas como é que ele não apareceu quando ele pegou ele? Nós não vimos nada, nós estava todo mundo junto. E quando ele levou ele de volta, estava lá fora no pátio, quando nós vimos, ele apareceu. Como que tu está aqui? Daí ele disse, um homem vestido de vermelho me levou em cima do perralado e me deixou aqui. Mas esse ele seria o que? Seria O Sanguanello. E como é que seria o Sanguanello? Seria uma pessoa? Ele era, chamavam de Sanguanello, eu nunca vi, não sei. Ele era um mito, ele era um, sei lá, um espírito. O que a gente chamaria hoje? Mas não era visível. Não era visível. A história do Bito é o seguinte, safra de uva, nós fazia o vinho no porão da casa, lá do pai, e esmagava a uva lá dentro da casa, tinha um lugar que botava esmagadeira ali, entrava do lado do poço ali, e embaixo tinha uma pipa lá de 7, 8 mil litros, em cima tinha a esmagadeira, e tinha um lugar para passar, para entrar, para mexer, tinha que mexer no bagaço da uva e tal. Chega a hora do almoço, o Bito não está. Tinha 5 ou 6 empregados que trabalhavam lá. O pai já tinha um bodegão ali do lado, e os verdes na frente, e a cantina da vinícola ali, que recebia quase toda a uva da região. E ali começaram, mandaram o tozeto, né? Faltou o Bito. E começaram a gritar, cadê o Bito? Vai, vira e mexe. E aí vieram para baixo todos ali para ajudar, né? Lá dos Marcílio também foi aquela correria. E o Narciso era um cara muito resolvido, assim. Ele me disse para mim, o Bito está dentro da pipa. Vamos tirar o vinho. Tirar a uva tudo dentro. Tentar tirar o vinho, porque tinha sido esmagado o dia antes, aí está tudo misturado ainda, né? Ele chamou a turma da vinícola, que tinha uns 4 ou 5 que trabalhavam lá. Vamos ajudar a tirar o vinho, que o guri caiu lá dentro. Não, eu estava indo levar a merenda para os Zimbos de Nato, que estava fazendo a graça. Só que quando eu estava pronta para partir, sempre tínhamos os bichinhos atrás, sabe? Que eram meus irmãos. Mas aqui me lembro que estava junto com nós, era o Armindo, o Cristiano, a Mercedes e ele, o pequeno, o Jacir. Quando nós estávamos na metade do caminho para ir levar o café da manhã, desapareceu o Jacir. Quando eu me virei, não tinha mais ele, eu era responsável por ele. Ele tinha ido junto comigo, que era eu que ia levar a merenda lá para o meu primo. Aí nós ficamos desesperados, né? Procura num lugar, procura no outro, não está. Aí nós fomos até lá no Nambique avisar o Rosimbo, e depois voltamos para casa todo mundo desesperado. E procuramos o dia inteiro, na loja, na cantina, no depósito, no porão. Sabe que lá era meio grande, né? E só de noite ele apareceu. Anoitecida. Ninguém almoçou, nem eles nem nós.
Aí começou aquela gritaria, imagina, pai, a mãe e nós, tudo ali. Daí isso foi uma meia hora, aquela correria, aquela gritaria, procura para cá, mas não estava aqui, não estava mais ali. E ali tinha o galpão do lado, tinha o pareiral do nono ali que vinha até perto da casa, longe de 10 metros. E o potreiro onde subia os animais, saía do galpão, subia para o potreiro. E daí a pouco foi aquela correria, aquela gritaria, todo mundo procurando. Ah, mas pivista, apareceu o Bito lá no portão. E ele chegou no portão, começou a gritar, mas não assustado. Abriu o portão que ia embaixo do pareiral, depois tinha um outro portão que saía fora ali. E quando as mulheres que trabalhavam lá, minha mulher, filha da velha Zéide e tal, Varderoli, Bito, Varderoli. Uns 4 anos devia ter. Mas ele é todo faceiro, assim, todo... Não voltou assustado, né? E disse que o homem levou ele por cima do pareiral para vir para casa. Ele não andou no chão, andou em cima do pareiral. E ele botou na porta da casa. Ninguém via. Olha qual aquela gritaria. Aí então foi, imagina só pegar. Aí o Bito estava embarrado até dentro das orelhas. Naquele tempo não tinha cotonete, se tivesse, teria que tirar tudo lá de dentro, porque estava assim. E faceiro. Estava limpo. Estava... contou que nós dissemos a primeira coisa, vocês comeram sim, os bolinhos, ele deu, embaixo do pé de espinho, era só espinho que tinha, e ele estava no meio. E ele disse que não sentiu nada de coisa que machucasse ele, ele estava no meio nem fosse ali, no meio. E ele contou isso e contou os bolinhos que ele ganhou, senão ele falava pouco. E quando tu falava sobre aquilo, ele desaparecia. Aí começou a contar a história. Que ele montava no sanguanel, depois ele descia, se embarava tudo, porque era fundinho ali, ele era pequeno. E depois ele montava no sanguanel de novo, e ele dirigia o sanguanel pelas aspas para Icorne, né? E o sanguanel com a língua de fora e fogo. E depois ele me levou até em cima da taipa, tinha uma taipa grande aí do lado, aí ele pulou de lá e saiu pelo pareiral do Fiorinho do Ponteiro ali, saiu e veio para casa. Mas faceiro ele. Aí contava a história lá, mas ele foi assim, uma loucura. Depois mais tarde nós descemos, então, depois que tudo acalmou, né? Descemos lá para ver onde ele tinha virado um lodo assim, baral, né? Que a gente conhecia demais, ali apenas 50 metros tinha os alambiques. Não, às vezes eu via eles conversando na mesa, porque eu digo, sempre teve bastante empregados, então eles falavam assim, o Sanguanella aquela vez levou o Bito até lá no Lambique, mas ela não dizia nada, o sogro, eu não o vi, pelo menos na minha frente, talvez, né, porque era novinha chegando lá. Não, diz que ele levou ele embora e depois voltou, só que eu sei, a única coisa que eu sei. Mas tu foi aonde? Que tu faz o quê cosa che tu faz? Has andado azul del Lambico, lá com o sanguanel, né? Digo, montar em cima do sanguanel, eu vou te papai corne, né? E tinha ali onde chega nos Alambiques, tinha um maçudo assim. Sim, mas como? Ah, o sanguanel me caminato, em cima do barro, né? Mas chegou em casa de um jeito, embarado, e faceiro, dando risada.
Aí foi todo mundo ali, então, né? Já estavam prontos para tirar o vinho dentro da pipa que era maior, que tinha uns 7.000 litros. Aí apareceu, então foi aquela gritaria, né? Considerado perdido, né? Ele apareceu. Aí todo mundo abraçando ele, já pensando em dar um banho, que nem banheiro não tinha quase, né? Mas pegaram umas canecos, a mangueira também não tinha. Aí pegaram os canecos e uma gamela e deram um banho no Bito. Ele disse que estava com fome, né? O meu tal, mas um troço assim, já estava contado perdido, né? Tinha caído dentro da pipa. O que eu fiquei sabendo foi contado pela família, né? Dos que estavam na época, então, que verdade, ele desapareceu e todo mundo procurando e não foi encontrado, e no fim da tarde, do nada, ele apareceu. Essa é a história que eu sei. Tinha ali os Marcílio, que morava ali o pai da turma ali, o Severino. Eles tinham medo do Sanguané, porque eles tinham um galpão por lá debaixo da casa ali. E disse que volta e meia chegavam de noite, e o Sanguané estava lá dentro fazendo bagunça. Mexia com o milho, revirava lá dentro, mexia com os animais na estrebaria. E o dito pelo Máximo Marcílio que uma vez ele viu lá dentro do galpão um chareto, né? Depois se sumiu. Mas não tinha luz, não tinha nada, né? Não tinha ninguém lá, e apareceu assim uma luz assim que focou meio pro lado dele, mas ele também se perdeu o chinelo para escapar, né? Sim, lá na minha casa, lá o meu irmão tinha uma égua que era de encilha. E seguido ela amanhecia com a crina toda trançada. E às vezes de noite se ouvia os galopes dos animais. Mas... A senhora chegou a ver uma crina trançada? Sim, já desmanchei mais do que uma. Muitas. Era uma trança perfeita, como a gente fazia na gente, né? Como as mães faziam nos cabelos da gente. Ela era três fiozinhos trançados, com um nozinho embaixo. Aí, a história que os nossos pais, que os nonos contavam, era que ele usava de estribo para montar no cavalo, as trancinhas. Então ele fazia a escalada. Nós adorávamos desmanchar. E elas eram bem feitas? Perfeita. Embaixo estava amarrada, que para desamarrar, para poder desmanchar, tinha que lhe dar mais ou menos uma meia hora. Depois nós desmanchava tudo, depois no dia seguinte nós ia ver se tinha ainda trança, tinha de novo. Era quem que fazia, nós desmanchava as tranças, e quem que fazia de novo, de noite. Perfeita. Então a gente tinha medo também, uma vez eles contavam a história, sabe? Porque antigamente não tinha televisão. Então eles contavam a história do Sanguané. Era muito falada. Mas só verdadeira nunca vi. Depois ia caçar, que a gente ia caçar, entrar no mato, às vezes a gente tinha um pouco de receio, né? Mas estava com a espingarda, então se apareceu o Sanguané, caquemos de fumo no Sanguané, né? Mas não aparecia. Falar que não era bom pisar onde o Sanguané pisava. E não era bom para... Ele podia levar a gente, entende? Como é? Pica do Sanguanel. Que ele era uma referência diabólica, né? Porque... sei lá.
Mas havia essa fantasia muito grande, essa crença das pessoas que existia, sim, as pessoas se perdiam, né? Atrapalhava. O escuro era assustador, então muitas vezes eu acho que as pessoas criavam, imaginavam alguma coisa que pusesse medo. Se era preto ou vermelho, não sei. Sanguanera.